ela tem a inclinação dada por esse limite dessa razão entre o ΔY e o ΔX, quando o ΔX tende a zero. Essa inclinação ela pode ser infinita ou menos infinita, né? À medida em que essa reta ela passa a ser uma reta vertical, tá? Nesse caso, a gente não tem derivada, né? Mas a reta tangente ela existe e ela é uma reta vertical. Nesse caso aqui, só para a gente tentar exemplificar, por exemplo, imagine, eu acho que eu tenho esse exemplo aqui embaixo. Aqui. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver essa figura, a reta tangente, que é essa reta aqui, né? Ela é uma reta vertical. A curva, ela tem uma reta tangente nesse ponto, que é uma reta vertical. Nesse caso aqui, a gente não tem uma derivada no ponto C, certo? Mas a reta tangente, ela existe, é uma reta vertical. Seria esse o caso. A gente pode usar a definição de derivada para fazer alguns cálculos aqui e deduzir até fórmulas de algumas regras de derivação. Tá ok? Por exemplo, vamos considerar aqui a função cuja regra seja f de x igual a x ao quadrado. Quem já estudou essa disciplina, lembra aqui que a derivada de x, né? A derivada de x ao quadrado, se a gente quiser representar por f' de x, é igual a 2x. Mas como a gente consegue deduzir isso? Isso vem da definição de derivada, né? Se a gente pegar, por exemplo, a derivada no x igual a 2, isso teria que dar 4. 2 vezes 2 é 4. Isso vai ser o f de 2 mais o ΔX, ou seja, a gente tem aqui a parábola. Deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui o eixo cartesiano, a nossa parábola, tá? Quando x é 2, o y é 4, né? A gente tem aqui uma reta tangente neste ponto, onde x é igual a 2. Tá? Então, a gente começa pela reta secante, trabalhando com 2 mais ΔX, mais ΔX, olha lá, né? 2 mais ΔX, a gente vem parar por aqui, e a gente vai convertendo essa reta numa reta e vai cada vez mais se aproximar de uma reta tangente. À medida que a gente faz isso, a gente está se aproximando do 2. Tá ok? A gente pode fazer isso também pela esquerda. De forma que a gente está calculando aqui o f de x, 2 mais ΔX. Esse ΔX pode ser um número negativo ou positivo. Se for um número positivo, nós estamos fazendo essa aproximação pela direita. E se ele for um número negativo, a gente está fazendo a aproximação pela esquerda. Tá ok? Então, a gente tem o f de 2 mais ΔX. 2 mais ΔX, a gente substitui
a gente chega à expressão 2 mais ΔX ao quadrado. Ou seja, o f de 2 mais ΔX é 2 mais ΔX ao quadrado. O f de x é x ao quadrado, o f de 2 mais ΔX é 2 mais ΔX ao quadrado. Menos o f de 2, o f de 2 é 4. Está aqui 4. Dividido pelo ΔX. Qual que é o limite desta razão quando o ΔX tende a zero? Ou seja, nós estamos cada vez mais próximo do número 2 como elemento de domínio. Daqui em diante, nós podemos aqui desenvolver esse quadrado perfeito, ou melhor, esse produto notável, né? 2 ao quadrado, que é 4, 2 vezes 2 ΔX, que é 4 ΔX, né? Mais ΔX ao quadrado, menos 4, dividido por ΔX. E aí, o que a gente vai fazer agora? É só simplificar e deixar a expressão do limite. Nós queremos saber qual o comportamento desta quantidade quando o ΔX tende a zero. Colocamos aqui o 4 menos 4, a gente pode simplificar. Sobra 4 ΔX mais ΔX ao quadrado, tudo isso sobre ΔX. Como ΔX é uma quantidade que tende a zero, mas não é zero, ela tende a zero, mas não é zero, eu posso simplificar aqui tudo por ΔX, vai sobrar 4 mais ΔX sobre 1. E aí, qual que é o limite dessa quantidade quando ΔX tende a zero? Agora, é só substituir aqui o ΔX por zero. O limite dessa quantidade vai ser o número 4. Dessa forma, nós deduzimos que a derivada, o f' de x ao quadrado, né? O f' de x, é 2x, que quando substituímos o x por 2, nós obtemos o f' de 2, que é 2 vezes 2, 4. Bem, é assim que surgem as regras, assim que surgem as regras de derivação, tá ok? Tudo isso baseado na noção de limite, porque derivada é um limite. E aí tem a definição de derivada. Vocês podem ver aqui. A derivada de uma função, f', é o limite dessa razão quando ΔX tende a zero, quando esse limite existe. À medida que a gente substitui um x genérico por um valor x1, a gente tem a derivada num determinado ponto de domínio, que é dada pela mesma expressão, substituindo o x por x1, que é o elemento de domínio, que no caso ali do nosso exemplo foi o número 2. Esse é o conceito de derivada. Eu vou dar uns pulos aqui, porque essa parte da definição já mostrei. Vamos pegar aqui como exemplo que a gente pode imaginar que nem toda função tem derivada em todos os seus pontos de domínio, tá? Isso é fato e pode acontecer da função
ela não ter derivada em um ponto de domínio. Como exemplo aqui, eu vou usar o caso da função modular. A função modular f de x igual a módulo de x, né? Essa função modular, ela tem esse aspecto gráfico que vocês estão vendo aqui à esquerda. Ela é a junção aí de duas retas simétricas em relação ao eixo y. Observe que a existência de derivada está associada à existência de uma reta tangente no ponto. Vamos avaliar aqui o que acontece na vizinhança do ponto zero. Perceba que se eu escolher o caminho à esquerda do zero, a reta tangente sempre será essa aqui. E se eu escolher um caminho à direita do zero, a reta tangente sempre será essa aqui. De forma que, na vizinhança do zero, você não tem uma única reta tangente. Logo, na hora que a gente for observar aqui a definição, vocês vão perceber que vai dar algum problema no limite daquela razão que eu falei para vocês no início. Só para observar aqui, o f' no zero é o f de 0 mais ΔX menos o f de 0. Tudo isso dividido pelo ΔX, quando o ΔX tende a 0. Bem, mas f de 0 mais ΔX é módulo de 0 mais ΔX, né? Que é o módulo de ΔX. Logo, f de 0 é 0, né? O módulo de 0 é 0. Então, o limite fica em termos de módulo de ΔX sobre ΔX. Só que o módulo de ΔX é ΔX quando o ΔX é maior do que 0. E o módulo de ΔX é menos ΔX quando ΔX é menor do que 0. Com isso, nós chegamos a dois caminhos. Ou esse limite vai dar 1 quando o ΔX for um número positivo, ou seja, o limite quando o ΔX tende a 0 pela direita, ΔX é positivo, ou esse limite vai ser menos 1 quando o ΔX tender a 0 pela esquerda, ou seja, ΔX é um número negativo. Desse jeito, não tem limite, logo não há derivada no ponto zero. O que favorece a inexistência da derivada? Bem, primeira possibilidade é a função ser descontínua no ponto. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse caso aqui à esquerda, nós temos uma função que não é contínua no ponto C. Logo, não tem derivada em C. Outro caso é a gente não ter uma única reta tangente, como por exemplo aqui. Por um lado, à esquerda do C, você tem uma inclinação, uma reta tangente. Por outro,
você tem outra reta tangente, o que descaracteriza o limite, logo descaracteriza a derivada. A função passa a não ser derivável em x igual a c. A outra situação é quando a reta tangente é uma reta vertical. Essa eu já comentei no início do vídeo. Ou melhor, no início da conferência. Então, é aí que surge o conceito de derivadas laterais, né? Então, a derivada lateral é o limite lateral, né? O limite pela direita ou o limite pela esquerda, a depender da direção que você toma, ou o ΔX tendendo a zero pela direita ou o ΔX tendendo a zero pela esquerda. Aqui mais um exemplo de uma função que não tem derivada nos pontos menos 1 e 1, né? Observe que nesses pontos aqui a gente não tem uma reta tangente bem definida, mas a função ela é contínua em todos os pontos. Perceba que a questão de ser contínua não implica ser derivada. Mas o teorema que garante a existência, a continuidade, é esse aqui. Se for derivável, é contínuo. Mas a recíproca não é verdadeira, ou seja, se a função é contínua, eu não garanto que ela é derivável. Mas se ela é derivável, será contínua. E aí a gente pega o caminho inverso. Se não for contínua, não será derivável. É negativa, na verdade, né? Vamos tentar interpretar agora a derivada dentro do conceito marginal. Todo mundo sabe aqui que receita, os conceitos aí que vocês devem estar bem maduros, receita, custo, receita média, custo médio, lucro, receita marginal, que é a derivada da receita, né? E custo marginal, derivada do custo. E também eu quero falar um pouquinho sobre a elasticidade. Então, por exemplo, o custo marginal, tá? Vai ser o acréscimo no custo dado um aumento unitário na produção. Ou seja, se eu aumentar em mais uma unidade, quanto que vai impactar no meu custo? Aqui a gente entra com um conceito, né? Porque a derivada, né? A gente entende a derivada, certo? Como um limite, né? Daquela razão que eu mostrei a vocês no começo. Eu vou denotar essa razão no limite por dy sobre dx. De forma que, se eu uso o delta y sobre delta x, eu tenho a razão, delta y sobre delta x. À medida que o delta x tende a zero, a gente passa a ter essa razão aqui, que é a função derivada. Que é aqui em termos, que é o que se chama de diferencial, né? O dy aqui no caso vai ser a variação do y, que pode ser, por exemplo, a variação na sua função custo. Vamos trocar aqui o dy por dc, por exemplo. Então, qual é a variação no custo, tá?
Ok? Dá dividido pela variação no x, só que essa variação é muito pequena. Isso aqui vai ser o custo marginal. Ok? Quando o delta x, o dx, ele tende a um número pequeno, né? A gente pode imaginar aqui esse número pequeno como uma unidade, de tal maneira que a variação na sua função custo, será o ΔC, ela vai poder ser aproximada, tá, pelo custo marginal no ponto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais claramente isso aqui para vocês. Vamos tomar aqui essa ilustração. Suponha que a função custo seja dada por essa função quadrática. O custo marginal, a gente deriva o custo. Aqui eu posso usar diretamente as regras de derivação. C' de x, 4 mais 2 vezes 0,02x, e é 0,04x. Esse é o custo marginal. Se a gente tem um nível de x de 50, né? São 50 brinquedos ali, o C' de 50 vai ser o quanto vai aumentar ou diminuir o meu custo se eu produzir uma unidade a mais, tá? E eu já estiver no nível 50. Ou seja, eu já estou produzindo 50. O que é que vai acontecer para mais ou para menos no meu custo se eu produzir algo a mais? Então, esse custo marginal no 50 deu 6. Isso significa dizer que um brinquedo a mais produzido vai gerar um custo de R$6. Perceba agora que a gente pode aproximar esses R$6, esses R$6 obtidos lá pela função derivada, o custo marginal, ele é bem perto do da verdadeira variação de custo, que é o custo de 51 menos o custo de 50. Se a gente fizer a diferença, isso vai resultar em 6,02. 6,02 e 6. Né? Então, o custo marginal é uma aproximação linear, né, para a variação do custo, né, quando a gente sai do 50 para o 51. A mesma coisa se estende aí para a receita, por exemplo. Pega aqui esse exemplo 5, a função receita, ela é dada aqui por essa expressão, é um polinômio de segundo grau, né? Aí eu obter a receita marginal no x igual a 40, ou seja, a gente vendeu 40 unidades do produto, e esse R' de 40, lembrando aqui, vamos derivar, né? Só voltando, o R de x é 300x menos 1 meio de x ao quadrado. Se a gente derivar, a gente vai obter aqui 300 R' de x é igual a 300 menos, aí agora vem a regra do polinômio, né? 2x
sobre 2, simplifica o 2 com 2, deu 300 menos x. Quando x é 40, isso vai dar 260, isso significa dizer que uma unidade a mais vendida me faz arrecadar aí R$ 260, se eu já tiver o nível 40. Então, a variação, na verdade, da receita, né, vai ser de R$ 260. E se a gente pegar a variação real, que é simplesmente trabalhando com o ΔR, fazendo as contas aqui, isso vai dar R$ 259,50, que é um valor bem próximo da receita marginal no 40. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a elasticidade, né? Elasticidade é uma medida que vai calcular a variação percentual relativa, né? Variação percentual sobre variação percentual. Então, o que acontece percentualmente falando com a demanda se o preço aumentar, variar de 1%, por exemplo. Cada variação de 1%, o que acontece com a variação percentual da demanda. Então aqui a gente tem uma função de demanda, né, e a gente define a elasticidade como sendo o preço sobre a quantidade multiplicado pelo dxdp, né? Então, preço sobre a quantidade, 600 menos 3p, vezes o dxdp, que é menos 3, né? A gente obtém a elasticidade em P. Se eu substituir o P, por exemplo, por 150, essa elasticidade ela vai dar menos 3, o que significa que quando o preço estiver no nível de R$ 150, né, uma variação de 1% no preço do bem vai resultar em uma variação percentual na demanda de aproximadamente, uma queda de aproximadamente 3%, uma redução de 3% aproximadamente. Nesse caso, a demanda ela é elástica porque ela em valor absoluto é maior do que 1. Ou seja, esse bem é um bem elástico. Por exemplo, se você tem dois bens, como a manteiga e a margarina, se porventura a margarina, a manteiga ficar muito mais cara, as pessoas vão passar a comprar mais margarina. Então, a manteiga passaria a ser um bem elástico, porque a demanda por ela iria oscilar muito por uma variação percentual no preço. Bem, para a gente finalizar aqui, eu queria falar sobre a regra da otimização do lucro. Otimizar lucro, né? A gente tem lucro, receita menos custo, né? E quando a gente otimiza uma função, por exemplo, aqui vocês estão vendo um gráfico, e nesse gráfico a gente tem, ó, quando a curva está caindo, a inclinação é negativa, a derivada é negativa. Quando ela está mudando o comportamento, a inclinação ela tem que passar por um ponto de mudança de negativo para positivo. Então, a reta tangente passa a ser horizontal aqui, justamente num ponto de mínimo. Aí nós voltamos a subir, agora subindo o gráfico,
né? Um crescimento, inclinação positiva. Aqui mudou para zero, começa a cair, inclinação negativa e assim por diante. Então, quando a derivada ela é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. E quando a função atinge um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né, a derivada tem que ser nula se ela existir nesse ponto. Então, uma regra para a gente utilizar para otimizar uma função, que seria o máximo lucro, é derivar a função lucro igualar a zero. Porque a gente derivando igualando a zero, a gente vai estar obtendo os pontos onde há essas mudanças de comportamento, o que caracteriza, né, os pontos de máximo e mínimo locais aqui dessa função. A função lucro, ela é dada pela receita menos o custo. Quando a gente deriva a função lucro, a gente obtém a receita marginal menos o custo marginal. Igualando isso aqui a zero, nós obtemos a relação receita marginal igual a custo marginal. Logo, receita marginal igual a custo marginal é uma regra, né, é uma condição necessária para que a gente maximize lucro. Então, um critério de maximização de lucro é que a gente faça a receita marginal igual ao custo marginal. E aí, claro, que se a gente quer maximizar o lucro, a gente precisa também garantir que a concavidade está voltada para baixo, né? Pois quando a gente tem uma curva assim, por exemplo, a concavidade está voltada para baixo. E a gente tem um ponto de máximo aqui. Quem define isso é a segunda derivada. Quando a segunda derivada ela é positiva, né, o gráfico ele está com a concavidade para cima. Quando a segunda derivada for negativa, o gráfico ele está com a concavidade para baixo. No caso do lucro, a gente quer maximizar o lucro, então a gente quer algo com a concavidade para baixo, para que o ponto seja um pico. Então a gente precisa impor que a segunda derivada do lucro, que é R duas linhas menos C duas linhas, seja um número menor que zero, o que caracteriza essa segunda desigualdade aqui que vocês estão vendo, que é a derivada segunda da receita é menor que a derivada segunda do custo, né? Isso no ponto de mínimo. Aliás, no ponto de máximo. Eu quero mostrar aqui a vocês um exemplo. Eu vou finalizar aqui com esse exercício. Observe a tabela abaixo. Imagine que você tem aí você queira fazer uma análise de custo. E aí você tem as quantidades, o custo total, o custo médio, o custo marginal. Perceba que o custo médio a gente obtém dividindo o custo total pela quantidade, né? De modo que o custo médio aqui vai dar 5,6. Aqui a gente tem
17.600 por 3.000, isso vai dar 5,87. Ok? Perceba aqui o seguinte, vamos analisar a primeira sentença. Como o custo marginal de 1.000 é menor que o custo médio de 1.000, 1.000 é a abscissa do ponto de mínimo do custo médio. Bem, o custo marginal na produção de 1.000 é 4. E o custo médio é 5,6. O que isso quer dizer para mim, né? Não é que 1.000 seja a abscissa do ponto, porque se 1.000 for a abscissa do ponto, o custo marginal tem que ser igual ao custo médio, né? Se você está buscando minimizar custo médio, procurem aí no material, existe uma explicaçãozinha, eu não provei aqui, mas o custo médio ele é mínimo em um ponto onde o custo médio ele cruza, ele se iguala ao custo marginal. Então o que a gente está vendo aqui é que o custo marginal de 1.000 unidades ele é menor do que o custo médio das 1.000 unidades. O custo marginal seria o quê? Seria o custo para a gente vai ter uma estimativa aí, uma aproximação, né, do custo gerado pela produção de mais uma unidade. Essa unidade adicional vai gerar um custo marginal de 4, né? E é um valor abaixo da média do custo das 1.000 unidades produzidas. Então, nesse sentido, valeria a pena você produzir mais uma unidade, pois o custo marginal é menor do que o custo médio das 1.000 unidades já produzidas. Então, se eu estou no nível de 1.000, né, e eu quero produzir mais uma unidade, o ideal é que o custo marginal ele seja menor do que o custo médio das 1.000 unidades já produzidas. Então, essa sentença aqui é falsa, porque 1.000 não é a abscissa do ponto de mínimo. No nível de produção 3.000 unidades, cada peça a mais produzida contribuirá para reduzir o gasto médio unitário. Então, 3.000 unidades, eu apaguei aqui, mas aqui era 5,87 e aqui era 5,6. No nível 3.000, tá? A gente tem aqui custo marginal maior do que o custo médio, ou seja, o custo de produzir uma unidade a mais é maior do que a média do custo de ter das 3.000 unidades já produzidas, o custo individual. Então, nesse caso, não vale a pena você produzir mais uma unidade. Por quê? Porque o custo médio das unidades já produzidas, o custo unitário médio, né, é menor do que o custo marginal. Ou seja, produzir mais uma unidade gera um custo maior do que a média do custo das unidades já produzidas, né? Então, não é verdadeira porque não reduz o gasto médio, e sim aumenta o gasto médio. O item C, o valor aproximado do custo de mais uma peça ao nível de produção 2.000 é interessante. Do ponto de vista de otimização, a empresa vai aumentar a produção em uma unidade. Então, vale a pena aumentar a produção em unidade ao nível 2, de 2.000? Bem, se o custo marginal for menor do que o custo médio, sim. Caso contrário, não. Nesse caso,
6 é maior do que 5,3, não vale a pena. Então ele está dizendo que é interessante e não é interessante. O custo médio é uma função estritamente crescente? Não. Observe que o custo médio sai de 5,6, cai para 5,30 e volta a subir para 5,87, o que caracteriza até uma reversão da tendência do custo. Na verdade, o custo médio ela é uma função que ela muda o sentido do seu ponto de mínimo. O item a empresa deve produzir mais unidade, além das 1.000, pois seu custo médio tende a cair. Então, no nível 1.000 de produção, né, o custo marginal é 4 menor que o custo médio. Se o custo marginal é menor que o custo médio, significa dizer que o custo de produzir uma unidade a mais, estando nas 1.000 unidades produzidas, ele é menor do que o custo médio unitário, né, das unidades já produzidas, das 1.000 unidades já produzidas. Dessa forma, a gente tem uma viabilidade na produção de mais uma unidade. Aí a resposta fica com a letra E.